Então, boa tarde, gente. Gabriel, da Tabuleiro Acessível aqui falando. Meu sinal é assim, muito prazer. A gente está trazendo aqui no Tabuleiro Acessível, tanto eu quanto o Rafael Pisani. Estamos trazendo a Flávia Neves para vir apresentar um pouquinho em relação do Librário com o nosso projeto também, né? Tudo a ver o jogo de tabuleiro com o Librário. Então, boa tarde, Flávia. Boa tarde, queridos, todo mundo. Um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Fiquei super feliz quando o Rafa veio me falar. Assim, sou uma admiradora do trabalho de vocês. Eu acho que tem tudo a ver. A gente tem que trocar mesmo figurinha, que a gente está no mesmo recorte, nessa mesma vivência aí, essa luta que é diária, a inclusão, né, a questão dos recursos didáticos e principalmente a educação, né, que é o nosso grande esforço aí, todo dia a gente trabalha para isso. E aí eu fico muito feliz de estar aqui. O Librário, ele é um presente, né, que já tem 6 anos que eu venho trabalhando com ele, cada dia uma possibilidade diferente de aprendizagem. E assim, eu sempre falo, né, que assim, todo dia eu aprendo uma coisa assim que eu ficava assim, nossa, já tem 6 anos que eu estou me debruçada a isso, estou estudando todo dia e não sabia. Isso que é a beleza, né, da gente estar num assunto tão amplo, tão extenso e complexo também, né, porque é uma quebra de paradigmas, assim, de milênios, de séculos de modus operandi aí, que a gente está querendo quebrar e fala assim, não, gente, vamos pensar diferente, por que a gente não pensa de outra forma, vamos ter mais empatia, então é uma luta diária. Aí eu vou falar um pouquinho do Librário, só para introduzir, Por assim, favor. o Librário, ele é um jogo, né, a gente tem um jogo de baralho, que foi criado com uma metodologia muito simples, para que realmente ele fosse acessível para todos e que as pessoas pudessem apropriar dessa ideia e aplicá-la na realidade dela. Então, por exemplo, pode ser aplicado em escola, universidade, museu, né? A gente já fez muitas formações de multiplicadores, eu estou com eles aqui para mostrar. Esse é o Librário Geral, que é o librário que tem palavras do dia a dia, né? Casa, árvore, ônibus, carro. E ele foi o nosso primeiro, ele foi lançado em 2014. E aí, logo depois, a gente veio com o Librário da Arte, que é o amarelinho, que é Esse o aí eu nosso amor à tenho. arte, né, Gabi? A gente é super animado dessa área, como professores, somos suspeitos para falar. Mas aí nesse Librário da Arte tem pintura, escultura, né, instalação. E aí a gente chama atenção nesse jogo da junção dessa questão da linguagem visual, que é tudo isso que a gente usa para comunicar não verbal, né? Então, desenho, fotografia, todos esses meios de comunicação que a gente usa a imagem, e a junção com a língua, né? Então, a gente chama a atenção dessa junção da linguagem e da língua, e isso foi sempre uma base fundamental, assim, para o nosso trabalho, assim. E aí, depois que a gente, em 2016, quando a gente começou a desenvolver pesquisa dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, começamos a aprofundar nessas questões de análise, de perceber que tinha mais caminho pela frente. Então, a gente começou a criar o Librário da Matemática, o Librário do Meio Ambiente, o Librário dos Verbos, enfim, categoria que não falta, né, para a gente poder abordar. Palavra que não falta, né? Palavras não faltam. E aí a gente começou a pensar em criar novas maneiras de jogar, que não fosse só ensinar a palavra. Porque se a gente não aprende língua só usando palavras, né? A gente tem que fazer essas interseções entre palavras que formam frases, que formam textos. Enfim, é um caminho, acho que infinito, e é por isso que é muito bom, porque a gente vai se desafiando todo dia a aprender mais e a criar outras coisas de outras formas. E aí, com o advento dessa pandemia louca, a gente começou também a pensar que a gente sempre foi muito do carinho, da aproximação, do olho no olho, dos encontros, das oficinas, que é sempre muito animado, né? Todo mundo jogando junto.
E aí a gente falou assim, agora, cara, com esse negócio da pandemia, as escolas fechadas, os museus fechados, como é que a gente vai fazer? E aí a gente começou a ter que ressignificar isso, né? Como que a gente... E reaprender as coisas, ressignificar. E a gente começou a perceber também que dá para fazer coisas legais na internet, né? Então, assim, essa história de live, a gente ainda está aprendendo, está engatinhando nisso, mas a gente tem um desejo muito grande de continuar, formar multiplicadores, pegar as questões, né, tem os pontos negativos, óbvio, todo mundo sabe, mas resgatar os pontos positivos disso também, das aprendizagens que a gente está tendo com essa oportunidade de ressignificação. E aí a gente, nesse mês agora de agosto, a gente conseguiu colocar mais uma categoria no aplicativo. Então, Fala um com o pouquinho do apoio da... aplicativo para a gente depois aí. Eu não falei. E aí, em 2016, a gente fez um lançamento das duas categorias, né? Dessas duas categorias que eu falei, que já tinham prontas, do meio ambiente, ó, do arte e do geral. E aí a gente conseguiu fazer o aplicativo, né? E aí tinha essas duas categorias lá. E aí a gente adorava, só que era uma base para a oficina presencial. O nosso carro-chefe era sempre as oficinas presenciais, né? Era o olho no olho, isso que eu falei. Só que ela servia como base também, até pela questão do design, da sustentabilidade, né? Da cultura imaterial, a gente falar sobre isso aí, sobre a possibilidade também da gente investir no digital. Mas era uma coisa assim, lá, plano B, né? Que a gente fala. E aí. E aí agora, com essa questão da pandemia, a gente falou assim, nós vamos investir nisso. Aí a gente conseguiu uma parceria com a Ludixide, que é a empresa que faz o aplicativo, e a gente conseguiu lançar a categoria dos verbos, que foi muito importante, porque a gente falava assim, poxa, os dois livrários, eles tratam de substantivos, né? Então, assim, são coisas. Então, a gente precisava desse elo para juntar os substantivos e formar frases. E aí foi baseado nessa estrutura que a gente escolheu a categoria dos verbos, que foi desenvolvida por uma pesquisa também com uma bolsista lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa casinha que a gente veio, e aí a gente conseguiu lançar, sabe? Aí está sendo bem legal, assim, porque foi um pedido que saiu do desejo dos usuários, né, das pessoas que baixavam o aplicativo, aí lá na lojinha da Play Store tem mais de 200 comentários, assim, né, que a pessoa vai fazer avaliação, aí tá assim, muito legal, mas tá faltando palavras, eu tô precisando mais palavras, tá? Que eu já aprendi essas, aí, gente, que ótimo, né, que bom essa gente, ouvir esse desejo das pessoas também, e aí O feedback é sempre tá importante para indo, uma ferramenta crescer, né? Ainda mais uma ferramenta de total, acessibilidade, que é para as pessoas, né? Então, o objetivo é que as total, pessoas cheguem, né? E eu acho sim, legal de citar isso, que eu tive contato com o Librário, né, em 2016, eu tenho um Librário, e eu comecei a usar o Librário antes de eu ter tido aula de Libras. E eu só tô na Tabuleiro Acessível hoje também porque eu me afeiçoei por Libras, né, por causa do Librário. Então, assim, de novo a que questão coisa do mais lúdico, sabe? linda, Assim, eu tive um contato com o Rafael por outra pessoa, eu conheci o projeto por um colega da Tabuleiro Acessível, mas assim, eu topei entrar dentro do projeto, já tinha me afeiçoado por Libras, por causa de que eu joguei o Librário, eu joguei a pescaria lá na UEM, ai, inclusive. muito. Ai, Rafa, fico emocionada mesmo, porque é exatamente esse o objetivo nosso, é despertar esse interesse, é compartilhar esse sucesso mesmo, né? Porque essa alegria de trabalhar com isso e influenciar outras pessoas também. Sempre foi uma questão muito importante para a gente, que as pessoas se apropriassem disso e levassem para a vida também para poder desenvolver outros projetos, né? Porque quando a gente estuda essas questões científicas dentro da academia, a gente estuda uma palavrinha que a gente não gosta, que chama metodologia, né? Que é aquele trauma que Aham. todo mundo fica, o que é metodologia, meu Deus? É uma palavra difícil, palavrão e tal. Só que nada mais do que esse método, né? Do que como fazer.
E acho que isso dá uma possibilidade muito grande das outras pessoas também. Aí a gente mostra que como a gente fez, aí a pessoa fala assim, nossa, dá para fazer também, né? E o Brasil, assim, que a gente está vivendo, são tantas questões, né? A gente está tratando de uma questão muito específica, que é a questão da Libras, que é a questão do SUS, mas tem muita coisa que precisa de solução e que precisa ser pensada com novas abordagens, né? Com novos métodos, e não a gente ficar repetindo as coisas do século passado, né? Que já estão obsoletas. Então, eu acho que é esse o nosso objetivo, e eu fico muito feliz de você estar trabalhando tão lindamente com isso, assim, me sinto muito presenteada. E essa coisa é uma das coisas que é legal no design, né? Falando da nossa querida Weng, né? Que o Aham, prédio de design ensina muito é isso, a metodologia é uma forma de transformar o abstrato em operacional, né? Porque às vezes a gente vê muitas sim, coisas e principalmente para pessoas que são mais leigas no assunto, parece que é aquele negócio do artista criador, né, do período medieval. Ele plim na cabeça, você conseguiu chegar no né? lugar. Você não consegue replicar aquilo. E, inclusive, um tempo atrás, Sim, eu fui descobrir que o termo gourmet, né, que a gente usa de brincadeira muitas vezes, ele quer dizer a mesma coisa, né? O que é uma coisa gourmet? É uma coisa que foi operacionalizada, uma comida, né, que foi criado um padrão de como ela se replicada e ela vai ser replicada no mundo inteiro. Então, a metodologia de como fazer a comida, então, a nossa metodologia de criar design, de criar arte, é um gourmet também, sabe? não, mas adorei, eu não sabia, É, pois é. mas é isso. Exatamente, assim, e eu acho isso muito produtivo e eu acho que é necessário, mais do que uma coisa bonitinha para a gente falar, é necessário no mundo que a gente tem tanto problema e assim, a gente fica até perdido com tanta informação, com tanta coisa que vai acontecendo, e se a gente sistematizar, analisar, criar um método, a gente consegue fazer com que as pessoas também enxerguem com mais clareza as situações né, procurar alguma. A gente fala solução, né? Parece que vai resolver o problema do mundo, mas não. Às vezes é amenizar uma questão, né? Às vezes, se a gente começar por pouquinho, se a gente fizer no micro, pensando no macro, que é uma máxima também que eu gosto muito de pensar e refletir com os meus alunos, é isso, assim. O que a gente pode fazer agora com o que a gente tem, sabe? E ninguém dá o que não tem, né? Então a gente precisa pensar nos recursos que a gente tem, né? Nas possibilidades que a gente está trabalhando ali. E eu acho que o brasileiro tem a característica de ser criativo, né? Então a gente tem que usar isso, assim, usar e abusar sempre dessas máximas aí para o nosso lado. A cultura da escassez também, ela força a gente a ter uma criatividade para poder sair da inércia, né? Porque a gente precisa dar o Total. resultado. Se o chuveiro estragou e não tem as questões operacionais para resolver aquilo lá, de alguma forma tem que consertar. O famoso bombril na antena, né? Das gambiarras. Exatamente. É a tal da Então, gambiologia, recursos né? técnicos. Não, a gente não fala gambiarra, a gente fala recursos técnicos alternativos. Exatamente. Recursos Para técnicos a gente poder. alternativos. É um nome chique para isso. Né? E eu acho que tá muito. É uma das coisas que, assim, ela pode ser usada tanto para positivo quanto para negativo, e é bom da gente exaltar o lado positivo, né? Todo mundo vira e fala que o jeitinho brasileiro é uma coisa ruim. Mas tudo que a gente tem na Não. vida, né, ela é uma faca de dois gumes. A gente pode usar para bem ou para mal. Uhum. E a gente tem isso, né? O Sim, jeitinho brasileiro de dar jeito nas coisas, de chegar em lugares que a gente nem pensa, às vezes, com recursos muito escassos, às vezes, que a gente tem. sim. E assim, dentro E eu, da Weng, eu acho que você fez um trabalho maravilhoso com o Library, assim, com uma equipe muito reduzida, você chegou num lugar inimaginável, assim, sabe, Flávio? Assim, ah, surreal mesmo. Assim, eu sou uma pessoa que é muito fã do seu trabalho, então eu sou muito suspeito para falar. Eu conheci a maior nós parte dos somos seus do mesmo estagiários. berço, Gabriel, por isso. A gente tá assim, ó, a gente veio da mesma panela. Então, eu também sou super fã, assim, de todos. Eu acho que a gente veio de uma instituição muito boa, com professores muito bons, que incentivavam a gente, sabe? Então, assim, eu nunca vou falar que a gente não faz nada sozinho. Então, assim, é uma equipe que foi acontecendo de maneira que tinha que acontecer, sabe? Por isso que, assim, eu tenho essa coisa do destino, né? Mas
eu acredito que é uma missão mesmo, e que as coisas vão encaminhando para que aquilo seja significativo, relevante, aprofundado, não superficial, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com esses lugares que a gente vai pisando, por exemplo, a gente está falando de uma inclusão do surdo, né? Então, é muito necessário essa sensibilidade de entender que a gente não pode corroborar com posturas capacitistas, né? As posturas que impedem que eles falem por eles. Então, assim, uma coisa do design que eu aprendi muito assim, a gente não deve falar nada por ninguém, a gente deve falar com. Isso, assim, uma preposição muda tudo, né? A gente a ter esse cuidado. Então, assim, todo dia eu aprendo, assim, sabe? Sobre essas questões e me torno uma pessoa mais sensível e responsável por aquilo, porque às vezes um detalhe pode jogar abaixo tudo aquilo que a gente está construindo, sabe? Então, essa responsabilidade é grande, não é uma luta fácil, e que a gente tem que ter isso, assim, que eu sempre penso, e todo dia eu peço assim, nossa, gente, eu preciso ter cuidado, eu preciso estudar, eu preciso não corroborar com essa postura essa postura capacitista mesmo, né, da gente falar que eu do não PCD, falando sobre o PCD, da mesma questão também do homem falar do machismo, né, do hétero falar da homofobia. Então, a gente tem que dar esse lugar. Então, por exemplo, agora eu estou fortalecendo muito mais isso. A gente não sempre buscando surdos para falar com a gente, sempre buscando surdos para descobrir como que a gente pode fazer melhor, né? Porque é isso, assim, é um cuidado que necessário, assim, sabe? E eu estou dando muito valor a essas aprendizagens, assim, estou me debruçando muito nesse aspecto de ter essa atenção, assim. E a gente vai É um evoluindo, né? Eu nunca protagonismo, vou né? falar que o Librário é um projeto pronto. Eu vou falar sempre que é um projeto em desenvolvimento, porque é isso, né? É uma constante aprendizagem e evolução, assim. Então, tem 6 anos de trabalho. Quando tiver 10 anos de trabalho, vai estar bem melhor, porque aí a gente já vai ter descoberto um monte de coisa, corrigido erros, né? Adaptado às novas realidades. Então, é só caminho pela frente, assim, que eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, como você coloca o Librário como um filho, né, um filho coletivo, é igual uma peça É, de obra de arte para um artista, principalmente quando é a masterpiece, assim, né, a melhor obra de arte. É o trabalho da é. vida. Ele não tem um fim. A gente às vezes tem que colocar um fim nos projetos. Enquanto ele ainda pode dar frutos, que é para sempre, a gente continua mexendo. Uhum. E é esse lugar Sim, também de ver enquanto a gente tem suporte, enquanto a gente ainda tem e faz questão de levar, enquanto ainda ele está dando frutos. Então, por exemplo, agora você sim, está dando suporte. É preferível, às vezes, quando a gente está em um projeto, a gente levar ele quando a gente tem pernas e pausar e retornar quando a gente não tem, do que a gente ficar incentivando e continuando um projeto quando a gente não tem. Os professores na UENG, eles falavam muito isso comigo, porque eu começava um projeto e até o último dia na entrega eu tava lá em cima do negócio, assim. Então são ciclos, né? O projeto, provavelmente, por exemplo, o Librário não vai acabar, mas o ciclo do Librário de Arte, ele teve que fechar para ser lançado em algum momento. tem que fechar. Isso, é. A gente acaba tendo que fechar uns ciclos para abrir outros, né? Mas Exatamente. assim, o meu sonho, o meu desejo é que um dia o Librário não precise mais de mim, sabe, Gabs? Assim, um dia ele vai ser autônomo o suficiente para que as pessoas entendam e usem ele, e multipliquem ele, sem a necessidade de eu estar ali nesse processo. Porque, e aí, esse que eu acho que é o meu papel. Chegar a esse ponto e falar assim, a minha parte eu já fiz. Então, agora, né, o que as pessoas vão fazer com o Librário, aí a gente vai adaptando, mas aí vai ser independente, sabe? Então, isso que eu tô até agora eu tô num processo de seleção de doutorado, né? Que eu terminei o mestrado. Oh! Grande mestra Flávia! Nossa, mas assim, foi isso. Aí foi a minha entrevista foi quarta-feira. E aí eu não sei se eu vou passar, não. Tô aqui, ó, suando de nervoso, torça por mim. Vai sair. Então, assim.
Inclusive, eu vi que o Yuri Simon também está tentando. Aí eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não vi que o Yuri Simon estava tentando também, porque foi uma pessoa que eu admiro, né? Concorrente, eu ia ficar muito mais nervosa. Mas, enfim, A a gente minha. sempre encontra os colegas no meio do caminho. E tô torcendo por ele também. Falei assim, eu quero que nós dois. Mas assim, aí eu falei, aí a Marcelina, né, que é a professora de doutorado, ela perguntou, Flávio, o que que vai ser a sua tese? E aí eu falei isso, eu falei assim, olha, minha tese é um método que seja replicado e que eu promova a independência do livrário, que ele possa ser replicado sem eu precisar estar presente dentro dessa plataforma digital, né? Porque a gente quer fazer uma coisa com profundidade, com análise, né? Com todos esses métodos que a base científica nos dá. E aí, vamos ver, mas eu acho que, assim, esse é o meu desejo. Se eu não passar agora, eu vou continuar tentando depois, porque é uma questão que eu acho que eu preciso, que o Librário precisa para poder dar esse salto de método, né? Já que a gente está vivendo um novo normal, que esse termo já está até cansado de falar, né? É, Mas é isso, assim, é um novo cenário, e aí a gente readaptar isso e fazer da melhor forma possível, com responsabilidade, respeito e promover um pouco dessa igualdade tão sonhada, né, que vira cada dia mais utópica e distante, que a gente fica assim, meu Deus, como? A gente só vai conseguir isso quando o dia que a gente tiver uma educação, né, uma educação boa para todo mundo. Então, essa luta não é fácil, mas a gente não vai desistir. Eu sou taurina, né, Gabs? Eu sou taurina. Eu não consigo, eu sou cabecinha dura, isso é teimosa, bom. total. A persistência é onde a gente chega nos lugares que a gente persiste, né? E eu sou muito persistente. Eu não vou desistir, assim, com o livrário, até eu chegar a um ponto eu falar assim, agora não precisa mais. Mas eu vou insistindo, batendo a cabeça, chorando, rindo. E, filho, não vai dar, não. Eu até brinco, assim, com os professores lá da UENG, eu falo assim, gente, vocês não vão cansar disso, vocês vão ter que me aguentar aqui, porque eu não vou sair. Atura ou surta, agora eu tô aqui. Atura, atura. Aí eles ficam rindo, assim, tipo, ai, Flávia, mas ué, eu não quero, eu não aguento, porque como a gente é professor, eu fico achando que eu sempre, quando eu tô do outro lado também, é muito bom, sabe? Então, quando eu sou professora, eu gosto de ser aluna. Também, paralelamente, porque isso constrói uma relação dos dois lados. Aí eu vou ser mais empática com o meu professor do doutorado, eu vou ser mais empática com o meu aluno como professora. Então, é uma relação que eu acho que me faz bem, assim, nesse processo de ser professora É e a ser catarse aluna. do poder também, né? O poder que É, o aluno tem, o poder que o professor tem, né? São lugares diferentes, sim, existe um. Por mais que a gente não queira reforçar isso, a gente é inserido num sistema que reforça a hierarquia de poder dentro da sala de aula. Então é bom da gente estar nos dois total. lugares para a gente ter esse lugar de catarse mesmo, de pensar na gente próprio, se a gente está mantendo a prática no meio da teoria funcionando, né? E o que que tá. Isso a gente está se fazendo entender, né? Porque existe um espaço grande entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, e o que o outro entende, sabe? São coisas, são lacunas, espaços que a gente não tem alcance, assim, né? Então, se a gente, cada vez que a gente for trabalhando a objetividade, a clareza, né? Eu acho que é isso, assim, tem um livro que eu esqueci, acho que é Cultura e Sociedade, que fala isso, as crises humanas, elas acontecem por falta de incompreensão, todas as crises humanas. E é isso, a gente não compreende o outro, a gente né, não acessa esse espaço que fica entre o que eu falo, o que pensa. Então, se a gente for. Então, a comunicação é muito importante. A comunicação clara, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala de librário, de Libras, de acessibilidade, a gente está falando de um bem comum de todos, uma necessidade, que é uma comunicação. E uma comunicação mais do que isso, uma comunicação efetiva, uma comunicação, né, que se faça entender. E aí, eu acho que aí a gente chega num caminho que a gente fala assim, vamos juntos, gente, vamos lá, né? Está querendo a mesma coisa, está falando a mesma língua. É, E mesmo falando exatamente. língua diferente, Exatamente. É isso que eu ia falar, porque né?
além da comunicação estar vinculada só, não tá vinculada só com a língua, né? Que a língua ela tem uma multiplicidade dentro Total. dela também muito grande. E Sim, mais ainda quando a gente discute a Libras, né? Porque a Libras ela trabalha o corpo mais às vezes do que as outras línguas trabalham, porque ela precisa da expressão facial, ela precisa do momento, ela tem o contexto, né? E a gente às vezes quando a sim, gente é ouvinte também, a gente tem esse primeiro gatilho, né, de começar a prestar atenção mais ainda na expressão corporal, de quando a gente está conversando com uma pessoa que sim, é surda. Então, é desse crescimento também que traz para a gente, né? Porque tudo é um sim, crescimento muito grande quando a gente vai dialogar com um novo também. E é sempre novo, né? sim. É sempre novo quando a gente É, está partindo da perspectiva do outro. E eu acho que tem um negócio totalmente. que eu falo muito, eu falo isso com os meus alunos, que pra mim ela, a realidade é um queijo Minas, sabe? Grande, redondo, gostoso. Cada pessoa nasce com um É, pedaço de queijo Minas, independente de quem seja. E a forma que a gente tem sim, de comer mais queijo Minas é usar das perspectivas das outras pessoas, né? Que aí o pedaço da outra sim, pessoa também ela cede pra gente quando ela tá conversando com a gente. A gente nunca vai comer o queijo total, Minas inteiro, porque é grande demais, né? Deixa a gente meio enjoado. Mas aos pouquinhos a gente pode total. ir uma perspectiva ou outra para a gente ir crescendo todos os dias. É. E o exercício da paciência, né? De dar tempo de amadurecimento. Igual eu vejo cada erro que eu praticava na UENG de maturidade, né? Porque a imaturidade ela nos traz a insegurança muito forte, né? E aí essa insegurança nos dá uma arrogância, porque a gente quer mostrar que a gente sabe, mas a gente não sabe. E aí eu tive diversos episódios na UENG, assim, que eu morro de vergonha, e falo assim, gente, eu briguei com aquele professor naquela situação, assim, de completo desentendimento comigo mesma, né, de insegurança e tal. E aí eu faço o exercício de também não me julgar, porque aquela Flávia não sabia das coisas que sabe hoje. Então, eu fico olhando assim, mas com carinho, assim, não, calma, ela não sabia ainda, sabe? Aí hoje eu sei. Então, a maturidade, ela nos dá um discernimento bem bom, assim, para a gente poder seguir a vida, porque senão a gente e o tempo é maravilhoso, né? O tempo, só o tempo mesmo para poder acalmar os coraçõezinhos aflitos. Múltiplo, implacável e também muito caridoso o tempo, né? É, o tempo é maravilhoso. Caetano Veloso também escreveu sobre isso. O Tempo Rei, do Gilberto Gil, adoro escutá-los. E aí, falando nisso, né, como que as músicas nas lives agora têm dado essa É, interpretação das problemas, Libras, né? inclusive, também. Eu estava assistindo as lives assim no começo da pandemia, assim como que a Libra chamou atenção, né, do uso das metáforas, você interpretar metáforas, o trabalho maravilhoso dos intérpretes com todos os cantores, assim, foi uma coisa muito legal que eu também fiquei encantada de ver, assim. E a questão também do audiodescrição, né, Gabs? Assim, que a gente não fez, assim, tipo assim, eu estou com um brinco laranja, uma camiseta preta, no fundo rosa, a gente fazer esse cuidado, né, de mostrar também, ampliar a nossa inclusão para os cegos. Eu Uhum, esqueci de falar disso no começo, mas é verdade. tão legal, A gente faz lá no né? nosso Instagram, né? Todas as nossas postagens também tem audiodescrição, eu esqueci também. É, mas tá vendo? É isso, é o nosso exercício diário de atenção com o outro, né, que é diferente. E Sim. assim, eu também tenho tentado fazer isso, assim, da gente poder ampliar com o Librário essas nossas questões, assim, de tipo assim, vamos tentar, porque o Librário é muito visual, né? A carta, ela é uma imagem, ela tem a palavra escrita e tal. E aí uma das nossas questões também foi como a gente acessibiliza isso para cego. Porque uma vez eu fui no CRAS ali do Barreiro, e aí tinha um cego na oficina. E eu nunca tinha passado por isso. E aí, minha filha, eu fiquei assim, foi muito legal, foi uma aprendizagem tanto, porque aí eu ficava do lado dele, descrevendo a carta e pegando na mão dele para ele poder fazer o sinal. E aí fazia o movimento e tal. E aquilo me deu uma coisa assim, tipo assim, nossa, Flávia, como assim? Você nunca fez isso? Você nunca pensou
sabe? E aí eu fiquei tão encantada com isso, que aí depois eu comecei a escrever projeto, falei assim, eu tenho que fazer librade com braille, libraille. Eu comecei a inventar libraille e tal. E assim, uma loucura, né? Porque assim, é tão carente essa área de produtos, não só produtos, mas de serviços, né? Que a gente fala assim, nossa, é uma gama de possibilidades, né? É uma coisa infinita mesmo. Então, pode ser, vamos fazer junto. Fica Bora, desafio. tamo aí. Bora. Eu e o Rafa, inclusive, a gente teve uma experiência há algum tempo já, na FENES, se não me engano, a gente recebeu uma pessoa com baixa visão e surda. E aí a gente jogou um jogo que chama Get Beat, que é de um tubarãozinho que ele vai correndo atrás de uma fila de pessoas nadando até chegar na praia, né? Fugindo do tubarão. Uhum. E a gente conseguiu jogar mais de um jogo, inclusive, fazendo Librastático. Foi Librastático? Foi Librastático. É, liberdade. No Aham. ombro e nas mãos, assim. Aí a gente estava com alguns intérpretes lá no dia também. E a gente tem sim esse interesse, Aham. inclusive, em operacionalizar e em criar metodologia de adaptação de jogos de tabuleiro que já existem, inclusive, para acessibilidade. Primeiro, em especial, para surdos, porque é o que a gente tem um know-how maior, né? Mas para Aham. no geral, assim. E tem uma coisa que a gente fala muito nas oficinas, é que o jogo de tabuleiro, a gente leva, né, com a ideia de criar um espaço igual o Homo Ludens falava, o Roger Caillois também falava, né, de criar um espaço comum para as Uhum. pessoas. Então, Total. tudo que é dificuldade, né, que tem que estar, ela tem que estar dentro do jogo descrito naquela regra, para as pessoas elas estarem como iguais jogando. Então, é um Sim, nossa, espaço. eu topo demais, eu quero participar e vamos junto, porque assim, é uma questão que me perpassa me afeta muito, assim, da gente pensar nisso, assim, e ter cada vez mais essa consciência de que são muitas diversidades, sabe, assim, na comunidade surda, 10 milhões no Brasil, quantos são oralizados? A gente não tem dados, gato, Pois é. a gente não tem dados, e a dificuldade nisso, assim, é muito grave, né? E aí eu estava analisando o último documento do IBGE, a gente fala que eles mudaram o método de pesquisa, né? Eles perguntam quais as dificuldades você tem. E aí, tipo assim, não é mais você é deficiente, é tipo assim, você se sente os seus acessos dificultados. E aí, o dado que saiu foi de 24 a 25% de pessoas com PCDs no Brasil. E desse dado de quase um quarto, um número grandioso, 1% está na universidade. Então, assim, há uma discrepância horrorosa. E aí a gente fica pensando assim, né? E aí, desse dado, quantos são oralizados? Quantos seriam atendidos por legenda? Quantos desses surdos não seriam atendidos por legenda? Porque não é a língua dele, né? Teria que ser acessível pela janelinha do Rafa ali, traduzindo em Libras. Então, assim, a diversidade é muito grande e o cuidado é essa análise, esse entendimento de como acessibilizar para a maioria, né, e para todos, não é maioria, para todos, né? Sim. Então, é um trabalhão, cara, é um trabalhão, assim, de muitas frentes, assim, sabe? E de equipe, que não dá para pouca gente fazer, Não dá não, é para uma muita gente pessoa só fazendo. fazer, né? Não, não mesmo, assim, tem que ser muita gente e cada um fazendo uma parte e esse trabalho mesmo de mergulho nesse aspecto, sabe? Porque eu acho, assim, uma das minhas considerações da dissertação de mestrado foi isso, assim, tipo, na teoria é tudo legal, tá tudo, tá oficializado, tem lei, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Cara, mas e na realidade, como que tá? Não tem, entendeu? E aí, assim, foda, né? Porque se a gente ficar lidando sempre na superficialidade das coisas e na hipocrisia, sabe? Tipo assim, mas se colocar legenda, não, cara, não é assim. Né? Tem que ter uma noção aí. Aí a gente tem que brigar mesmo. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, a gente prepara um volume grande de coisas e aí a gente vai ver na prática, isso é tão pouco também, sabe? Eu fui recebendo um aparelho É. cultural que eu fiz estágio, eu não vou citar, que eu não sei se pode citar numa live assim, mas eu Uhum. trabalhei como É. estagiário num aparelho cultural de Belo Horizonte que ele, por questão material mesmo, ele não consegue ter, pela quantidade de verba que o Estado libera, ele não consegue ter acessibilidade para pessoas com problema de mobilidade. Então, o que a gente fazia? Uhum.
eu ajudava a carregar a pessoa escada acima, quem era cadeirante ou tinha algum tipo de deficiência de mobilidade. Eu ajudava a carregar a pessoa, porque eu não acho que tipo, a pessoa tem que ser privada de ter esse acesso, sabe? Total. É Mas foda, tinham né? situações, e algumas pessoas não se sentiam confortáveis de serem levantadas e subir um jogo de escada na cadeira, sabe? Nem todo mundo tem essas condições. Mas o que tinha, o que dava para fazer pela condição material que o espaço tinha era isso. Mas a gente estava lá e a gente tinha Sim, preparado para receber gente com deficiência cognitiva, que era o que eles tinham falado com a gente. Então, assim, a tentativa de chegar à acessibilidade, às vezes ela, por mais que seja grande, ainda assim a gente não consegue chegar a 100% de imediato se a gente não ouve o é, outro. Porque o dado que chegou em mim era deficiência cognitiva. Mas não chegou na sim, gente que tinham deficiências motoras, tinham outras deficiências junto, baixa visão, por exemplo. Por mais que a gente tinha o sim. material, algumas coisas a gente teve que improvisar. Que foi esse caso de levantar cadeira, sabe? É. Existe uma falta, né, de entendimento, assim, e eu acho, assim, que igual a gente está fazendo, assim, de pesquisar, mostrar possibilidades e mergulhar nesse assunto, a gente está indo contra, assim, uma estrutura de milênio, né, tipo assim, de séculos, assim, cara, é foda, porque a galera é muito... E essa postura, tipo assim, se eu não preciso, eu não conheço, sacou? Tipo assim, é uma coisa assim, eu não preciso disso, pra que que eu vou saber? E aí, tipo assim, uma coisa que sabe? Como assim, cara? Só porque você não precisa, você não tem que tentar foda, assim, pro outro. E a galera faz isso inconsciente, sabe? Tipo assim, eles nem param de pensar o tanto que isso é absurdo. E uma coisa que sempre me perguntavam também, que eu queria falar, que era tipo assim, como que você começou com o Librário? Você tem algum parente surdo? Aí eu, tipo assim, não. E aí, tipo assim, a galera ficava chocada, sabe? Tipo, como assim, então? Porque tem que ter algum parente para poder pensar Tem nisso, sabe? empatia, né? Para ter empatia tem que acontecer com você. Tipo assim, tem que ter alguém muito próximo de você para você justificar esse seu desejo, sabe? E aí eu ficava assim, meio sem graça, assim, isso foi até na televisão, quando a gente foi fazer entrevista no Rede Minas e tal, e aí eles perguntavam isso, eu ficava assim, gente, mas tipo, não, sabe? E era bem estranho para mim, assim, responder isso sempre. Aí depois eu até comecei a comentar sobre isso, assim, falei, gente, bizarro, né? Enfim. Sim. Melhorem, humanos. Do mês dos surdos, convidar para as pessoas baixarem o aplicativo, seguirem lá no Instagram, @Jogo Librário, e agradecer para todo mundo que está assistindo, né? Uhum. Então, podemos voltar então. Então, gente, então para a gente ir finalizando, a gente vai citar uma coisa que a gente quer frisar aqui, que é a gente está no Setembro Azul, né? E é o mês da gente prestar muita atenção nessa questão em relação à surdez, como que a gente está pensando no outro, se a gente está tendo realmente empatia, né? Mas que apesar de ser um ano, ser uma vez no ano que a gente comemora, entre aspas, isso, né? Tem que ser uma luta diária, todos os dias. E no individual nosso, não é uma coisa para ser mostrada ou para ser pública ou comemorada. Mas a gente pensa no colega Sim. nosso, sabe? Umas coisas que eu até converso muito com o Rafa, aquele negócio, às vezes a gente manda áudio num grupo que tem uma pessoa surda, sabe? Não pode, Não, isso já né? aconteceu comigo, assim, sabe? Tipo, e às vezes é um Aham, hábito que a gente tem já no dia a dia, que é uma coisa, a gente manda né? um áudio que é uma coisa mais Sim, corrida. Mas será que todas as pessoas que estão ali, que precisam dessa informação sempre, elas vão sim, conseguir ter acesso a isso? Então, no nosso individual mesmo, sabe? O que a gente está fazendo para possibilitar mais acessibilidade, para a gente desconstruir esse capacitismo dos nossos comportamentos, né? Igual você disse, é uma coisa de milênios, né? Então, sim. não é uma coisa É, que a gente tem exatamente culpa, mas a gente ser omisso, a gente tem culpa, né? isso. Agradecer muito esse espaço aqui de conversa, de troca, fiquei muito feliz. Convidar todos a baixar o aplicativo, nada melhor do que hoje, Dia do Surdo, você baixar o aplicativo, aprender Libras e divulgar isso, compartilhar com amigos, com familiares.
Convidar vocês também a seguirem a página do Instagram, @JogoLibrário, a gente está sempre lá mostrando nossas novidades. E eu acho que é isso, assim, deixar um ponto de interrogação, assim, para todo mundo refletir sobre isso, assim, será que eu penso nisso? Será que eu... Pequenas mudanças, eu acho do nosso dia a dia, a gente já consegue pensar um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, com os acessos menos dificultados para todos, sabe? E mesmo quando a gente não perceber nosso lugar, né, dessa questão dos nossos privilégios, a gente pensar em como que a gente pode colaborar com um mundo mais igual, né, e o mundo que a gente quer. E Lincoln fala, né, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos criar aí, gente, um mundo mais legal, né, que seja mais artístico, criativo, e lúdico também, né? Que é legal que a gente fala da brincadeira, do Afetivo. tabuleiro, do baralho, com leveza também, né? Trazer essa leveza, até para assuntos tão sérios, a gente pode trazer um pouquinho de leveza. Sim. Então, Obrigada, Gabs. Obrigada, Rafa. Vocês maravilhosos.